Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Amigos do Globoesporte.com, olha a gente aqui, prometi na transmissão no Premier Futebol Clube que estaríamos de volta, estamos aqui no Globoesporte.com. Professor Lédio Carmona, acaba o jogo, já vem aqui dar uma olhada e procura scout, procura as últimas informações. Paulo Nunes trouxe ali todas as anotações do jogo para você. Vamos analisar como foi 0 para o Grêmio, 1 para o Flamengo. Uma grande vitória do Flamengo que colocou 8 reservas em campo. O Flamengo começou com 3 titulares. Vamos lá. Diego Alves, Arrascaeta e Gabigol. Gabigol. O Rodrigo Caio entrou no fim. Exatamente. Gabriel. Estamos trazendo aí os lances do jogo. E o Grêmio vinha de 5 vitórias seguidas. O Grêmio, desde que perdeu para o Flamengo por 5-0 no Maracanã, tinha vencido todos os jogos. Então ele queria abrir do São Paulo. Tem uma boa vantagem. Continua com uma vantagem de 3 pontos sobre o São Paulo na briga por G4. Mas o Grêmio quer jogar fase de grupos de qualquer maneira, não quer jogar pré-Libertadores. Então o Grêmio imaginou que pudesse fazer um bom jogo contra o Flamengo em casa e não fez, né? A tendência é que o Grêmio fique no G4, que numa competição entre irregulares o Grêmio é melhor que o São Paulo. Agora, foi uma atuação ruim do Grêmio. Por mais que ele tenha terminado com mais posse de bola, com muito mais finalizações que o Flamengo, não jogou bem. Né? Foram 22 cruzamentos sobre a área, tentando ganhar no abafo, empilhando atacante no final, em nenhum momento tendo o controle total do meio-campo. O Grêmio teve imposição, mas futebol ficou bem abaixo. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Segundo tempo, recuou, se defendeu e, com tanto erro do Grêmio, acabou levando 3 pontos para casa. Lembrando que na central do apito, Sandro Meirahit disse que esse pênalti foi mal marcado, que era o braço de apoio, que a determinação da FIFA manda que não se marque pênalti nessa situação. Estamos trazendo aí os melhores momentos com Paulo Nunes e com Lédio Carmona. O Gabigol sempre muito nervoso, muito pilhado. O Gabigol e o Bruno Henrique vivem muito pilhados. O Gabigol, só te dar os números, Paulo. Ele faz 37 gols no ano, mas ao mesmo tempo ele levou 19 cartões amarelos e 2 vermelhos. É algo a ser discutido internamente no Flamengo. É algo a ser discutido, Lédio, concordo contigo, só que é uma maneira de ter jogadores diferentes no Flamengo, né? A gente cobrava muito isso do Flamengo ano passado. Que era um time que não tinha cara do Flamengo, que não lembra, tinha cara Paulo do Nunes? Flamengo, que não tinha reação, né, às coisas que aconteciam. E isso era verdade, era fato. Lógico, você também não pode ter toda hora a reação de estar tomando cartão amarelo. É uma coisa que você tem que amenizar. Mas é importante ter jogadores assim, com esse jeito, né, de ser do Gabigol, do Bruno Henrique, jogadores que lutam, não que reclamem toda hora, mas pelo menos cobrem uma situação melhor. Eu acho que isso é importante por um lado e, lógico, que por outro lado o Flamengo peca por tanto de cartão que esses jogadores estão tomando. O Bruno Henrique até deu uma segurada de onda, mas no Campeonato Carioca, por exemplo, o Bruno Henrique foi expulso 2 vezes. No Campeonato Carioca. Ele levou 18 amarelos também. Segurou a onda pelo Nomútil. Tanto que hoje ele está suspenso. É verdade. Hoje ele estava suspenso. Estamos acompanhando os melhores momentos. E aí, lá pelas tantas, no segundo tempo, o Renato começou a empilhar atacantes. Colocou 6. Ele tinha, num dado momento, ele tinha Alisson, Everton, Luciano, PP, André e Viseu. Aí a expulsão do Gabigol, por reclamação. Por reclamação. Levou 2 amarelos. Ele levou o primeiro. Bateu palma. Por reclamação, com assistente, levou amarelo, depois ele bate palma de dá forma uma debochada. E o Klaus expulsa o E aí Gabriel. ele ainda dá uma provocada aí na torcida do Grêmio na saída. O que também é desnecessário. Momento do jogo, né? Tá com a cabeça quente. Lógico que não deve fazer isso nunca, mas... E o Grêmio, depois, no segundo tempo dessa expulsão, foi na vontade, né? Foi na pressão, aquele abafa, com cruzamentos, e especialmente cruzamentos baixos, né? De meia altura, cruzamentos sem perigo nenhum, sem criação, né? O Grêmio sem o Jean-Pierre perde muito, Luiz. Perde muito porque já não tem uma saída com o Matheus Henrique. Antes ele tinha o Luan como esse homem de criação. O Luan tem aquele problema da facilidade de plantar, cai muito de rendimento, aí o Grêmio descobre. Não só ele perde também o Arthur, mas aí vem o Matheus, vem Matheus Henrique e vem Jean-Pierre. Aí você tem de novo um meio-campo muito criativo, um meio-campo inteligente. E aí você perde o Jean-Pierre, que voltou a correr, voltou a treinar, mas ainda não tem previsão de volta. E
o Luan de novo, né? Exatamente. Aí você não tem também o Matheus Henrique, que tem um passe, né, mais vertical. A gente tá conversando com o Lédio. Aí seleção sub-23. Exatamente. Né? Então, assim, o Grêmio perde muito essa saída. E não adianta você botar 5, 6 atacantes, você não tem nenhum com as características para vir buscar essa bola. Nem o Tassiano. Exatamente. Poderia ser uma outra... Que chegasse mais um jogador para chegar. Então ele estava muito prejudicado. E aí ele controla o jogo, mas efetivamente empilha atacante, mas não tem um jogador para fazer a bola chegar, porque o Michael também jogou mal hoje. Vamos trazer números do jogo para você aqui no Globoesporte.com. Vamos trazer os números dessa vitória do Flamengo em Porto Alegre. Então aqui os números, deixa eu dar uma olhada aqui. O Grêmio teve quase 70% de posse de bola, 69%. E finalizou 21 vezes, mas vamos lá, qual foi a grande defesa do Diego Alves? Não teve. Umas boas defesas com bola em cima, mas nada. Aquela defesa impossível, aquela defesa mágica, nenhuma. Tem um chute no segundo tempo, o Everton dá um chute forte, mas vem em cima dele. Faltas cometidas, 9 pelo Grêmio, 15 pelo Flamengo, roubadas de bola, 8 do Grêmio, 16 do Flamengo, passes errados, 44, 22 para cada time e, ó, incríveis 22 bolas cruzadas na grande área do Flamengo. Fato é que foi um ano traumatizante para o Grêmio nos confrontos contra o Flamengo. Ele perdeu no primeiro turno por 3-1 no Maracanã, o Flamengo foi absolutamente melhor. A gente até comentou o jogo junto, não foi? Juntos. Depois, na ida da Libertadores, 1-1, na Arena, enganoso, hein? 1-1 com o Flamengo dominando o jogo e sendo melhor, praticamente um massacre. Depois, 5-0 no Maracanã e hoje, com o time reserva, o Flamengo vence na Arena. 3 vitórias e um empate enganoso em Porto Alegre. E falando em vitória do Flamengo na Arena, pela primeira vez o Flamengo ganhou do Grêmio na Arena do Grêmio. Há 15 anos não ganhava. Pois é, em Porto Alegre não ganhava há 15 anos, pela primeira vez ganhou na Arena do Grêmio. A sequência era de 8 jogos com 5 vitórias do Grêmio e 3 empates. O Flamengo vence pela primeira vez na Arena. Tem uma imagem bacana aqui do Gabigol antes do jogo. Vamos trazer para você no Globoesporte.com. Super tatuado Gabigol. Daqui a pouquinho vai faltar pele para fazer tatuagem. Ele dá a camisa dele para um pequeno torcedor do Grêmio. Isso é legal. Isso aí... Ele tá ali com a camisa na mão, olha lá. Olha só a alegria do garotinho. Isso é bacana. Isso é bacana demais. Isso é o carisma, né? Aquele jogador. Aí ele merece cartão azul. Boa. E aí é o seguinte também. É isso que o ídolo faz, né? O ídolo é isso. Muito importante. E para você ver, são garotos, torcedores do Grêmio, né? São gremistas. E isso passa. Vou cometer uma inconfidência. A última vez que estivemos em Goiânia, Carmona tirou uma foto na porta do hotel. Foi isso, foi uma loucura. Pensei que você ia falar que eu tinha feito uma tatu. Carmona tirou uma foto com o pequeno torcedor vibrou como se tivesse recebido a camisa do Gabigol, Carmona. Foi, mas o Paulo Nunes fez 15 fotos naquele dia. Bom, o Gabigol estava tranquilo, estava cortês antes do jogo, mas no fim do primeiro tempo já estava meio brigando, né? É a pilha que ele entra. E falando em cortês, brigando até com o Bruno Cortês. Exatamente. E eu acho que o Gabigol tem até razão. Eu não vi provocação. Não teve. Ele estava valorizando a posse de bola. Ali ele segurou a bola, né? Ele não fez nenhuma gracinha, passou o pé por cima da bola e voltou a bola Ele pra não trás. fez embaixada e botou a bola nas costas, né? Bem diferente. Ele não botou a bola nas costas, pô. Exatamente. E aí, olha só, o que ele fez? Ele tá segurando. Ali segurou o jogo. Eu acho também essa história é uma história meio chata hoje em dia também, essa história, Paulo Nunes, né? você que jogou, por que só tem essas confusões no Brasil, hein? Você não vê isso na Premier League, na Alemanha, na Espanha, só vê no Brasil esse tipo de confusão. Na Espanha você ainda vê um pouquinho quando tem Barcelona e Real Madrid. Mas existe esse código de ética mesmo? Vamos lá, eu citei, você estava no jogo, Palmeiras e Corinthians, o Edilson vai, faz embaixada, bota a bola nas costas, enfim. Bom, a bola estava em jogo. Ele poderia, em tese, ele poderia fazer isso. Por que o jogador não admite? Primeiro porque já vinha de um Grêmio Flamengo de um 5-0. Então isso já tem a pilha na cabeça, já tem o resultado anterior. E nesse lance não teve nada demais. Ali estava segurando a partida. Mas existe sim, dentro dos jogadores existe uma ética em que, principalmente quando você está vencendo, sem gracinha. Porque o jogo pode rolar. Você pode ir lá sem esculachar. Você pode ir lá fazer 6, 7, 8. Mas não com brincadeirinha. Isso dentro do futebol, dentro dos jogadores, com certeza existe. Porque o Gabriel falou, na saída pro primeiro tempo, ele conversa com o Guido Nunes e ele cita, estava segurando a bola, não tinha opção. Aliás, falando nisso, vamos ouvir então. Eu estou falando que o Gabriel falou, então o próprio Gabigol tem a palavra aqui no Globoesporte.com. Vamos ouvi-lo. Com todo o respeito ao Grêmio, a torcida do Grêmio, o jogo do Maracanã estava 5-0 e eu não fiz graça em momento algum. E não é porque aqui está 1-0 que eu vou fazer graça. Ali eu peguei a bola, não tinha por que eu ir para frente, nosso time estava recuperando. Eu segurei a bola, pedalei, falou que eu fiz graça. Mas aqui agora, no Brasil, tá virando moda. Eu pedalo, eu sou marrento, eu faço gol, eu sou marrento. Então eu acho que ele tá caindo na onda dos torcedores e da imprensa.
Pois é, mas aí no fim do jogo, depois da expulsão, 1, 2, 3, 4, 5, 5-0 no Maracanã. Pois é, tava tirando 10, né? Não, Aí- ele já tinha aí perdido. não. Aí, Ele tinha perdido. Ele perdeu última 10 na resposta. expulsão. Ele perdeu 10 na expulsão. Vamos ser maneiro com ele, não vamos tirar 5 pontos, que ele tava mostrando 5 dedos, mas perdeu uns 2 pontos aí. Boa. Tava tirando 10. O cara que recebe um amarelo perde 2 pontos no Cartola FC. No Lédio Carmona FC, ele perdeu quantos pontos pelos 5 dedos ali? Pô, perdeu 5. Perdeu 5, né? Isso é rigoroso, hein, Carmona? Acho que ele deve ter negativado hoje. Né? Mas ali é um momento também, né, Luiz? Ali tem um momento na hora que a torcida também devia estar pegando no pé dele. Ah, certamente. Isso aí é... Ele ouviu poucas e boas, foi o que eu falei na transmissão. Lá dentro é difícil você também, né, escutar sempre. Eu não posso aqui ser um cara que... Tu ia mostrar a mãozinha ali também, né? Exatamente. Eu não- Você ia mostrar o estilo. eu tinha um jeito também que eu não posso cobrar muito do Gabriel, não. Ele ia tirar uma máscara. Você acha que eu sou mascarado? Ele ia botar uma máscara. A máscara dele, do próprio. Joker. Não, era do próprio. Como o Neymar fez uma vez, não tinha máscara do Neymar? Pois é. Ele ia botar Paulo Nunes em 2 versões. Paulo Nunes sério, Paulo Nunes sorrindo, 2 máscaras. Falando do Grêmio, o Grêmio não foi legal hoje, né? Não, o Grêmio não foi bem. No primeiro tempo ainda conseguiu equilibrar, no segundo tempo jogou ofensivamente, foi um ataque contra a defesa, só que um ataque muito mal, um ataque muito ruim, um pouco municiado pelo meio campo, com 22 levantamentos altos sobre a área. De qualquer maneira, o Diego Alves resolvendo tudo, Rodolfo, Tuller. É mais Rodolfo Tuller Enfim, até, né? Tem hora que o Diego Alves sai meio em falso, né? Absolutamente previsível o Grêmio, uma atuação muito pobre, porque o Grêmio pode mostrar. Agora, fazem muita falta. O Matheus Henrique, Jean-Pierre, o Alisson não jogou bem, o Michael não jogou bem. O Everton não O apareceu Everton hoje. tentou enfileirar o tempo inteiro porque a bola não chegava. Fica muito ele em tentou cima jogar dele, né? individual. Fica tudo muito em cima do Everton. Então, aí quando você tem uma marcação, e o Rodinei hoje a gente tem que ressaltar que fez uma boa partida, principalmente na parte defensiva. Então, o Grêmio, quando necessita principalmente muito do Everton, os outros jogadores se empilharam para dentro da área, né? O Everton pegava na bola, os jogadores se enfiavam para dentro, não vinham para uma tabela. Mas eu cheguei a ler essa semana que o Grêmio chegou a analisar a possibilidade de botar o Everton, boa parte do jogo pela direita, que era para partir para cima do Felipe Luiz. Só que aí hoje jogou o René, que é mais marcador. É mais marcador que o Felipe Luiz ou não? Ah, muito mais. Muito mais. Ele marca muito bem. Pois é. Né? O René é um ótimo lateral. Então isso quebrou um pouco também do conceito inicial de jogo do Renato. O René é titular em todos os times brasileiros. Ele foi o melhor lateral esquerdo do último Todos Campeonato os times Brasileiro. Ele foi eleito o melhor lateral E esquerdo. joga do muito Brasileiro. bem em todas as partidas. É incrível a capacidade que ele tem. O Grêmio pediu um pênalti naquele lance que o Sandro disse que não foi, né? O Sandro achou que não houve pênalti a favor do Flamengo e achou que não houve pênalti nessa jogada. Tem o mesmo critério. Na central do apito, Sandro Merahit acha que não teve pênalti. Os jogadores do Grêmio estavam no maior desespero, estávamos caminhando pelo fim do jogo já. Todo mundo cercou ali o Rafael Klaus. Pênalti não marcado a favor do Grêmio. Provavelmente daqui a pouquinho, na página do Grêmio, globoesporte.com/Grêmio, o Renato deve reclamar da arbitragem, né? A questão é o conjunto de jogos contra o Flamengo. O Grêmio ficou com esse trauma, ficou com esse peso, 4 jogos, em nenhum deles ele conseguiu jogar bem, efetivamente bem. O Flamengo sempre levou vantagem, hoje para piorar com o time reserva. Enfim, esse campeonato está com a absoluta radiografia pronta, né? O Flamengo é o campeão, o G4 está quase pronto, porque o Grêmio, na minha opinião, vai ficar no G4. Então o que pega agora é o Z4, O Z4, né? O Z4 é que o vai grande, pegar. digamos assim, a grande Maior briga, atração né? do campeonato nessas rodadas finais. O resto é devaneio. Renato já começou a falar, vamos para a página do Grêmio, vamos ouvir Renato Portaluppi. Foi 10 contra 11. Tentamos, lutamos, brigamos. O Flamengo, no momento que ele perdeu o Gabigol, fez 2 linhas na frente da área, ficou difícil de entrar. Tivemos o lance do Viseu com o Rodolfo. Basicamente foi o mesmo lance do Flamengo. Não venho aqui me lamentar se foi pênalti, se não. Vocês sabem que, independente do resultado, eu não falo de arbitragem. Quanto ao André, é simples. Nós estamos precisando de um homem na área. Nós estamos atacando, nós estamos tendo jogadas para um lado, para o outro. E nessas horas é importante ter um jogador de área para brigar, para tentar concluir as jogadas. É muito simples, tanto é que depois eu coloquei, no momento que o Flamengo perdeu o Gabigol, coloquei o próprio Viseu, jogando com 2 atacantes dentro da área. Não fizemos o gol.
Mas as jogadas a gente tentou de todas as formas, cruzamento para a área, porque nós tínhamos 2 jogadores altos, bons de cabeça. Foi por isso que eu coloquei o André. Mas eu fico surpreso quando eles pegam no pé de um jogador aqui no Rio Grande do Sul. Não estou falando de vocês, você tem todo o direito. Realmente, vocês, às vezes, alguns de vocês deveriam pensar. Alguns de vocês, ou todos vocês, têm família. O jogador também tem família. Às vezes é uma crítica, a crítica construtiva ela é válida. Agora, meu Deus do céu, é uns que eu vou te contar, eles esquecem do mundo. Parece que eles querem o mal do jogador, querem jogar o jogador contra a torcida. Eu sempre falo para vocês, o André é jogador do clube, ele é jogador do grupo do Grêmio. Então, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, por que o André entrou no jogo hoje. O Flamengo, Renato, por mais que tenha preservado alguns jogadores, manteve a característica que eles têm apresentado ao longo do Campeonato Brasileiro. Repito, sem a qualidade dos seus titulares. E o Grêmio apresentou, pelo menos hoje, uma dificuldade muito grande de sair jogando. Não é do costume do seu time dar balões, fazer ligações diretas, e isso aconteceu muito, principalmente no primeiro tempo. Você tem o diagnóstico do motivo pelo qual a dificuldade hoje foi muito evidente, principalmente nos primeiros 45 minutos, mesmo contra a equipe reserva do Flamengo? Em primeiro lugar, eu não considero time reserva nem aqui, nem em outro lugar. O Flamengo gastou quase 200 milhões, então você não pode dizer que tem um time reserva. O Flamengo jogou sem 4, 5 jogadores. O Grêmio jogou com uma equipe totalmente diferente, alternativa, contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro também. Então, vamos jogar contra... Então, a gente tem que falar dos nossos desfalques. E eu não costumo falar dos nossos desfalques, até porque eu sempre valorizo o meu grupo. O que aconteceu hoje é que o Mateuzinho ele faz muita falta para a gente, porque é um jogador que se assemelha ao Maicon. São 2 jogadores que têm uma qualidade muito grande na saída de bola. Eu coloquei o Michel, e aí vocês vão me perguntar por que não o Darlan? Justamente porque nós tínhamos o problema da bola aérea novamente. Então, nós temos que ficar com um time muito baixo, e isso é perigoso, porque numa bola aérea, numa bola parada, se decide uma partida. Então, eu optei justamente pelo Michel, simplesmente por causa disso. Agora, a minha equipe foi ofensiva o tempo todo. O tempo todo. No final do jogo, então, nós estávamos praticamente com um volante, nem um lateral direito. Tentamos de todas as formas. A gente também não pode tirar os méritos do Flamengo. Eles têm um grupo muito bom, muito bom. Você vê que sai um, entra o outro, eles continuam jogando da mesma forma, a qualidade deles é muito grande. Se aproveitaram do pênalti. Por que ninguém me pergunta se foi pênalti? Ninguém me pergunta se foi pênalti ou não. Se foi pênalti ou não do Grêmio, ninguém me pergunta, né? Eu acho engraçado isso. Não vou falar, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Olha, o Flamengo teve um pênalti que, pela regra, que o Gaciba teve aqui dando as explicações para a gente, e eu não estou nem criticando. Isso é uma crítica construtiva. É o que eu falo. Eu falei para o Klaus, que é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Eu fui lá, eu perdi o jogo e fui cumprimentá-lo depois do jogo. Então, muita gente pode achar, o Renato foi lá porque perdeu o jogo. Não, fui lá cumprimentar pela arbitragem que ele teve hoje. Agora, a regra tem que ser para todos. A regra tem que ser para todos. O Gaciba teve aqui, ele mostrou o lance, esse mesmo lance aí do Léo Moro, o jogador caindo ainda, sem tocar no chão, ele falou para a gente, não é mais pênalti. Aí o Léo está caindo, já está com os dedos no chão, pênalti. Do outro lado, um pouquinho diferente, mas praticamente igual o lance do Viseu com o Rodolfo, não é pênalti. Então, no intervalo do jogo, falei com o Klaus. Klaus, deixa eu falar uma coisa para você. É a única crítica que eu tenho. Veja bem, não estou fazendo crítica à arbitragem, eu estou fazendo crítica às decisões deles. É que eu venho falando há horas para vocês. Ou a CBF se posiciona que obriga o árbitro do jogo, num lance desse, olhar o lance no VAR, ou tira o VAR. Porque a única coisa que eu cobro dos meus jogadores, e eles têm conversado com a arbitragem do campo, é justamente isso, foi o que eu falei para ele. A tua opinião pode ser diferente do árbitro do VAR. Se você é que manda no jogo, e eu acho que tem que ser o árbitro do jogo, em qualquer jogo, é ele que manda, ele sempre fala, sou eu que mando o jogo, perfeito, concordo. Então vai lá ver, porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da opinião do VAR. A única discordância que eu tenho disso tudo é que o árbitro do VAR tem que parar de apitar o jogo. Porque quando eu cobro da arbitragem,
Pô, porque você não foi lá ver? Ah, porque o cara do VAR me falou que foi pênalti. Ah, o cara do VAR me falou que não foi pênalti. Falei, mas a tua opinião pode ser diferente da dele. Simplesmente isso. É a única crítica que eu tenho contra a arbitragem do futebol brasileiro. Eu não estou aqui lamentando, não estou me queixando, pelo contrário, estou elogiando a equipe do Flamengo, apesar que a minha equipe foi guerreira, buscou de todas as formas, não conseguimos, tudo bem. Agora, isso precisa se decidir. O que é uma regra num jogo, se é a mesma regra do outro jogo. O que é uma regra para um árbitro, pode ser outra regra para outro árbitro. O VAR veio, tem nos ajudado bastante, tem ajudado bastante o futebol brasileiro. Eu mesmo já falei isso para o Gaciba, tenho elogiado a arbitragem, ele veio para ajudar e tem ajudado bastante. Falta uma coisinha outra para corrigir, principalmente isso. Tem que parar do cara do VAR falar foi pênalti, não foi pênalti. Ele até pode dar a opinião dele. Agora, quem decide é o árbitro do jogo. Essa é a minha única queixa. Então, foi isso que eu cobrei do Cláudio. Cláudio, por que você não foi olhar no vídeo? Ah, porque o árbitro do VAR me falou que foi pênalti. Mas a tua opinião pode ser diferente da dele. Aí ele falou, então não precisa de árbitro no jogo. A não ser que vocês não concordem comigo. É inacreditável. Ou o árbitro é obrigado a ver o lance na hora do pênalti e parar de confiar, porque o cara do VAR, como o árbitro do jogo, ele pode errar. Por que só vale a palavra do cara do VAR? Por que a opinião do árbitro do jogo não pode ser diferente da dele? Então, o Gaciba veio aqui, mostrou um lance. O cara caindo, com o braço ainda sem encostar no chão. Falou, pela nova regra, não é mais pênalti. Pênalti. Aí um lance quase parecido para a gente. Não é pênalti. Bom, então, gente... Então, a CBF tem que se decidir aí com esse tal de VAR, que eu concordo com ele, mas tem que decidir o que é pênalti e o que não é pênalti. O que é pênalti para o Grêmio pode ser para o Flamengo, e vice-versa. Eu acho que a regra tem que ser a mesma para todos. Essa é a única bronca que eu tenho. A regra é para todos. Então, todos os árbitros têm que respeitar a regra. E o árbitro do jogo, já que é ele que apita, já que é ele que manda, que eu concordo, ele tem que ser obrigado a olhar o VAR.